Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Oi, Isa, boa noite. Como tá, querida? Olá, pessoal, tô aguardando aqui a minha convidada, a Carolina Oda, entrar pra gente começar. Ó, ela tá entrando aqui. Chamá-la aqui agora. Guardando ela entrar. Olá, Pati, que saudade, Bruno. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Oh, Oi! imagina mais linda! Como Saudade! Ah, querida, poxa vida. A gente conseguia, mesmo estando nesse eixo Rio e São Paulo, se encontrar com uma certa A frequência. gente Agora, se qual é a via. nossa previsão de um encontro, né? Nossa praia da Barra, cadê? Quando? Quando vai ser nossa praia? Quiosquinho. Exatamente. Poxa vida, com vinho, né? Com bastante. Bem, às vezes a gente nem se preocupa muito com o produto propriamente dito, mas a gente sabe que a gente vai beber alguma coisa alcoólica, né? Pois é, e boa. E de boa Nem que a qualidade. gente leve a própria garrafa pra praia. Óbvio, eu sempre com meu kitzinho, que as pessoas me olham assim, nossa, ela tá com uma taça, por que isso? Que menina metida. E a gente até pode Né? falar sobre isso daqui a pouco também, né? Ah, meu amor. Sim. Mas que bom que você aceitou esse bate-papo hoje comigo. É bom que a Imagina, gente, papear com você. é bom até que a gente mata a saudade também, né? Já que a gente não está conseguindo se Sim. encontrar presencialmente. Mas a gente cria essa oportunidade de ter um encontro virtual, então é maravilhoso. Então, só para a gente começar, e as Sim. pessoas estão entrando aqui, é bom que a gente troque um papo e até mesmo para falar um pouquinho de você, porque a gente se conheceu em 2012, estava vendo essa data, falei, gente, como passa rápido. 2012. Exatamente. O primeiro cruzeiro gourmet que nós fomos juntas foi em 2012, né? Que a gente fez 2012 e 2013. Então foi um cruzeiro organizado pela chefe Mônica Rangel, da Costa Cruzeiros. E a gente foi, eu estava convidada como consultora de vinhos e Carolina Oda como consultora de cerveja. E Dando aula para os passageiros. exatamente, cada uma na sua especialidade, claro, os chefes fazendo várias receitas e a gente com a missão de estar harmonizando, eu tanto na parte dos vinhos quanto a Carol na parte da cerveja, e tinham também palestras nossas, né, dirigidas em relação ao produto. Sim. Mas foi muito bacana que a gente acabou se aproximando. E o que é mais legal é que às vezes eu olho que as pessoas ficam nessa coisa do mercado. Ah, o vinho, o principal concorrente é a cerveja, porque atrapalha, não sei o quê. E eu nunca achei isso. Pelo contrário, eu acho que essa união é muito boa e acho que a nossa amizade foi muito baseada até nisso, né? Que o importante é beber bem, né? Às vezes é melhor Sim. você beber menos do que beber ruim, né? Então vamos beber melhor, vamos beber bem, né? E aí a gente É, eu acabou. acho que essa rixa de vinho e cerveja, muita gente coloca, muita gente fala, como se existisse alguma rixa, né? Mas eu acho que, na verdade, até essa questão perde espaço. É que eu acho que antes a gente tinha eu sempre falo, né? Tem a hegemonia do vinho. Todo lugar gastronômico tinha vinho. E de repente, a mesma verba que você tinha para beber um negócio, você pode dividir em outras categorias. Então, assim, é mais porque a gente está ampliando e não porque existe uma concorrência direta, né, do vinho e da cerveja. Sem dúvida, e acho até que o próprio cervejeiro, por exemplo, quando entrou o mercado muito grande para cervejaria artesanal, né, foi um barato, porque aí entrou realmente esse conceito de degustação, a preocupação com as pessoas em relação ao aroma. Então, de repente, se tinha essa rixa boba, em algum sentido, falava, ah, o bebedor de vinho é muito metido, que fica cheirando. Acabou com isso, porque na realidade é uma experiência sensorial e não necessariamente que é metido ou não, pedestal ou não, né, Carol? Então, É, isso é eu acho que legal até que você está o falando. povo da cerveja criticava muita coisa do vinho, o pessoal da cerveja criticava o terno e a gravata, e essa coisa que parece uma soberba do sommelier de vinho e tal. E no fim o cervejeiro acabou indo pelo mesmo caminho, que cheira o copo, cheira a taça, acha os defeitos, e encareceu também muito, né? Assim, encareceu que eu digo, a gente teve acesso a cervejas mais caras, Sim. então acabou virando o que criticava foi atrás, então... E é Eu muito legal. acho. Pode Desculpa falar. te cortar. Não, não, pode falar.
Eu acho que isso é essa coisa de dar uma elitizada mesmo. Acho que isso acontece nas bebidas. O café está indo pelo mesmo caminho. Sim. Tem um pouco disso, né? Os profissionais que vivem aquele universo mais técnico e tal ficam nessas análises, enquanto tem uma imensa maioria que quer só curtir, tudo bem. Acho que todos os mercados tem isso, né? Sem dúvida. Não, e o bacana é exatamente isso. Por exemplo, a gente fazendo essa relação do vinho com a cerveja. Hoje em dia, a cerveja tem vários tipos de taça, eu acho até que mais até que do próprio vinho, propriamente dito. Você Tem tem... muito modelo. E aí, o legal de você analisar isso é que você tem as propostas de vários tipos de cervejas, de estilos, e o vinho é exatamente a mesma coisa. Então, assim, porque a cerveja ficou cara. Não, o mercado abriu oportunidade para produtos muito bem selecionados, com processos envolvidos que você não consegue ter o mesmo preço da indústria da cerveja do dia a dia, das grandes marcas. Com o vinho acontece exatamente a mesma coisa. Você tem uma proposta de vinho acessível, barato para o dia a dia, uma coisa mais fácil, mais leve. E você vai ter o topo da pirâmide com coisas muito especiais e que isso vai justificar o porquê do preço. Então, eu acho que até hoje, eu estou há 18 anos no mercado do vinho. Eu vejo quanto o consumidor ainda ele tem dificuldade. Mas esse vinho é caro, mas é bom. Vale isso tudo? Gente, tem muita coisa envolvida para o processo de produção dele que é até injusto. Não tem como ele ser barato. Agora, é uma produção muito pequena. Então, como que você torna isso com preço bom, né? Difícil, bem complicado. Mas é que eu acho que o vinho, digamos assim, ele veio de cima para baixo, né? Então, assim, quando as pessoas tiveram acesso e começaram a tomar vinho, ele já tinha um valor que não era R$ 5. Né? Assim, claro, tem o vinho de garrafão e tal, mas isso passou muito rápido. Quem hoje gosta de vinho já está acostumado a pagar um valor mínimo que é alto. E a cerveja não, ela veio, vamos dizer assim, de baixo para cima. Tava todo mundo acostumado a pagar a vida inteira R$ 5, de repente a gente vem com uma que custa 40. Sim. Então, muito do que acontece com essa questão de preço é um preconceito porque não estava acostumado mesmo, não tinha acesso. Então, acho que esses são caminhos inversos, né? Que daí causa essa confusão aí um pouco. Sim, e mesmo com tanta informação, né? Hoje em dia, a gente com a internet, a pandemia está trazendo muito isso, né? Tem muita informação disponível, tá todo mundo fazendo live. Nós mesmos que sempre trabalhamos com degustações presenciais, acho que a gente nunca transmitiu tanta informação que nem a gente está podendo transmitir hoje. Pois é. Mas mesmo assim, ainda confunde muito. É muito difícil para um consumidor chegar hoje no mercado. Todas as mensagens, a maioria das mensagens que eu tenho recebido nesse período é falando isso. Paula, que vinho que eu escolho? Eu não sei. Eu chego lá. E às vezes não é nem problema de preço. A pessoa até está disposta em vez de eu pagar o de 30, vou pagar o de 80 hoje. Mas qual de 80 vai me agradar? Eu acho que o vinho, por mais que ele tenha vindo antes, ainda tem muita gente que não entende nada. E todas as categorias são assim. Eu acho que o grande problema que a gente fala de mercado para a gente crescer, que eu acho que o vinho tem a mesma dificuldade de crescer do que outras, né? Acho que o vinho está quanto? 5 litros per capita? Nada, não chegou nem o vinho fino, não chegou nem a 3 ainda. Então, não está nem 3 litros per capita. A cerveja, ela é em torno de 60, 70, mas menos de 1% é a cerveja artesanal. Então, assim, a briga para crescer é a mesma coisa. Então, a mesma coisa que ajuda o mercado a aparecer é o que dificulta crescer. Os assuntos são muito desconhecidos. Eu acho que é tanto essa coisa de ser um pouco mais elitista, assim, na comunicação, são assuntos mais técnicos e tal. Mas as pessoas desconhecem muito o assunto, né? Então, eu sempre falo pro pessoal praticar empatia. Eu falei, chega na frente de uma prateleira de 50 cachaças, você sabe escolher? Então, por que você acha que as pessoas têm que saber escolher a sua categoria, né? Eu acho que tem muita gente começando sempre, que não sabe o básico. Sim. Eu mesmo, por mais que eu tenha vivido o vinho muitos anos, eu convivi com sommeliers de vinho muito tempo, eu, para escolher, eu sei uma uva ou outra. Mas não sei exatamente, assim, a gente esquece as coisas. Mas então, o legal é que não é por isso também que você vai deixar de beber e você se dá a oportunidade de coisas novas, né? Até semana passada a gente se falou rápido sobre esse encontro e você falou, Paulinha, uma amiga minha encontrou um bag box maravilhoso.
Isso é legal. Bag in box. Não, mas por quê? Porque você acha que vai ter um bag box de um vinho que precisa de envelhecimento de 5 anos? Não é a proposta do bag box. A proposta do bag box é um vinho do dia a dia. Uma embalagem que você vai usar ali, pô, 20 dias, vai estar ali você tomando uma tacinha todo dia. Agora, não é um grande vinho para uma gastronomia, para uma harmonização. Então, quer dizer, você tem que entender qual é a proposta do produto. E talvez, se você já saiba qual é a uva que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto da Cabernet Sauvignon. Por que você já não começa pela Cabernet Sauvignon em outros países? Ou mais ou menos do mesmo estilo. Você pergunta para o consultor da loja: olha, eu gosto muito de Cabernet, qual é a outra uva? Aí, de repente, ele vai te apresentar: olha, tem Tempranillo na Espanha. E aí você vai abrindo o seu leque de opções. Agora, você gosta da Cabernet Sauvignon, você vai provar um Pinot Noir sem conhecer nada? É muito radicalismo. Então, o ideal é tu ir devagarzinho e você vai encontrar a sua zona de conforto. Assim como qualquer bebida. Você citou isso muito bem, né? A gente tem que criar repertório. Eu acho que a gente tem que... É só convivendo que a gente começa a saber melhor ali. Porque é muita informação mesmo, assim. É muita diversidade. Eu acho que antes tinha o vinho e todo mundo estudava, falava e tal. Tinha isso no restaurante. Aí veio a cerveja. Aí veio o café. Aí veio o gin. Aí veio a coquetelaria. Cara, haja assunto para as pessoas estudarem. Assim. É muita informação em todas as categorias. Então, eu acho que ou a gente... entende que o mercado vai ser mais balizado pelo quem faz o melhor marketing, ou que a grande indústria divulga, ou então, que é o que eu sempre falo, a gente tem que reforçar a parte do atendimento, que daí cabe a quem está no atendimento explicar, porque senão as pessoas não vão saber escolher mesmo, né? Exatamente. E é por isso até que nos restaurantes, por exemplo, é muito bacana como consumidor, o cliente, né, a pessoa física, confia no trabalho do profissional que faz a parte de bebidas do restaurante, né? Porque ele se sente confortável de fazer uma pergunta. Daqui a pouco ele já conhece aquele profissional pelo nome, então ele já chega no restaurante, em vez de chamar o sommelier, não, pô, Rodrigo, pô, Márcio, pô, ou até mesmo uma mulher, Maíra, enfim, me ajuda aqui, pô, eu tô na dúvida. Então, quer dizer, você cria uma relação de confiança, né, e de segurança muito boa. E aí, até entrando um pouco no assunto que eu quero falar em relação ao atendimento, quer dizer, o consumidor também não tem ideia do quanto essa equipe é treinada para poder passar um bom serviço, né? Várias pesquisas a gente tem no mercado que às vezes chega até 80%. O cliente volta não só pela gastronomia, ele volta mais pelo atendimento. Que às vezes até dá alguma coisa errada na cozinha, mas ele se dá a oportunidade que não, poxa, o fulano é tão bacana, ele me atende tão bem. Vamos lá para dar essa segunda oportunidade. Eu acho que aqui, né, a gente falou do carioca e do paulista, essa questão do treinamento. É bom fosse todo mundo fosse treinado, acho que independente de ser no Rio ou em São Paulo, o treinamento não é muito forte. Acho que a gente tem muito a evoluir quanto a isso, mas eu acho que essa relação de confiança, por exemplo, no Rio de Janeiro, o garçom ele é um personagem da cidade, assim, ele é uma entidade carioca. E acho que essa relação de confiança, a gente sabe, a pessoa vende o que ela quiser, a equipe vende o que ela quiser. Então, eu sempre falo para os donos de cervejaria, os donos de distribuidora, eu falo, você tem que focar em quem está ali, no último elo com o cliente, porque ele que vai dar a indicação e o cliente vai acreditar ou não, né? É verdade. E assim, hoje a Carol acabou saindo um pouco desse lado mais focado no produto propriamente dito, para ir para o outro lado e fazer treinamento, né, de atendimento, de hospitalidade. Então, quer dizer, a Carol hoje está uma pessoa muito focada nisso. E até é legal a gente falar um pouquinho disso que está por trás, né? Quer dizer, qual é a principal preocupação da equipe para que aquela experiência seja uma experiência completa para o cliente, né? E o cliente também identificar isso, né? Como que funciona isso? Quanto tempo a gente treina uma boa equipe para que ela consiga vender bem para o cliente? Não, o treinamento ele pode ser muito, muito longo, porque no mundo ideal, a equipe de atendimento entende sobre todas as coisas que estão dentro do restaurante. Não só entende das bebidas, mas entende dos pratos, entende de relação com o ser humano, tem que entender de coisas comportamentais, tem que entender de assuntos gerais, que de vez em quando você é psicólogo e tal.
Então, o treinamento de equipe do atendimento, ele é sem fim. Você pode trinchar todos os ingredientes da cozinha, você pode trinchar todas as categorias de bebida e sempre vai ter o que estudar. Então, né, tem que falar, porque médico, nossa, nasceu médico, vai ter que estudar a vida inteira. Pô, mas quem é atendimento também. Porque o assunto não acaba nunca, nunca. Exatamente. Porque entre a gente aqui também, mesmo estudando uma categoria só, se você ficar estudando só vinho, também não acaba nunca de estudar, né? É verdade. O meu caso, eu faço um treinamento muito voltado principalmente para a questão do vinho, né? Que é o meu foco, enfim, é o que eu vendo, é o que eu trabalho, então eu vou muito em cima da venda do vinho. E eu sempre falo nos meus treinamentos, porque eu faço questão de, quando eu vendo um vinho para uma casa, eu quero treinar a equipe para eu poder estar explicando aquilo que ele precisa vender. E tem que ser uma coisa fácil, não adianta eu ficar falando da história da videira, não. Produto, a uva X é leve, é forte, enfim. Tudo que eu posso dar de argumento para aquela equipe. Mas eu sempre falo, gente, não adianta a gente fazer isso uma vez no ano. Tem que ser uma coisa que a gente sempre vai estar estudando, porque senão isso não entra no sangue. Que é muita coisa que o garçom tem que se preocupar, o gerente, o maître, enfim. É um ciclo muito importante. Né? Então, quer dizer, e estudo é fundamental, senão ele vai esquecer, é muita informação. Então, quer dizer, o quanto é importante essa equipe estar bem treinada, isso faz diferença, porque realmente o cliente acaba voltando por conta disso, né? Não a gente vê assim, pré e pós-consultoria. A gente tem dados, gente, aumenta 25%, 30% de venda depois de treinar a equipe. Então, às vezes você fala a consultoria e fala, é caro, não é caro. Eu falo, gente, dependendo do lugar, você vai aumentar 25% da sua venda. Exatamente. A consultoria ficou barata já. É muito significante, né? Com certeza. Você precisa... Então, esses dados assim, provam muito que o segredo da venda, ainda mais, acho que quando a gente voltar, inclusive, vai ter... A concorrência sempre foi forte, né? Acho que até de São Paulo, né? Que o pessoal fala, o serviço em São Paulo é bom. É que a concorrência é absurda, assim. Você perde as pessoas e tem um bar na esquina do lado. Então, a relevância em venda, em fidelização, pelo quanto você treinou e gerou uma atmosfera ali no salão, é enorme. Sem dúvida. Não, e essa coisa do Rio e São Paulo também é engraçado, porque, por exemplo, aqui no Rio, é claro que as pessoas são mais descontraídas, você tem restaurantes à beira da praia, tem o pós-praia. Então, às vezes, o teu cliente vai de chinelo, vai de bermuda, sabe? Sim. Mas você também tem uns restaurantes que o cara é super arrumado, mega arrumado, que sai dessa descontração. Então, quer dizer... Essa coisa também de você nichar, de que o Rio todo mundo é muito simples e São Paulo todo mundo é colarinho branco engravatado. Não é. Você precisa saber atender bem, independente do teu cliente. Você tem que trabalhar. Exato. Eu posso estar de biquíni, chinelo e querer ser tão bem atendida quanto se estivesse de terno e gravata. O quiosque da praia pode atender tão bem quanto o fazano. Não, e você vê exatamente o quanto que isso vem mudando, porque os quiosques, principalmente da beira de praia, como eles estão se profissionalizando e modernizando, né? Ao ponto deles virarem hoje clubes, de terem sócios. Sim. Ó, até o Kaique entrou aí, vou mandar um beijo. Kaique! O quiosque que o Kaique frequenta é um aquele lá que a gente se encontra. De kitesurf, que a galera tá ali, se reúne no pós-praia, tem todo o suporte, equipamento para a galera. E fora isso, tem os garçons super treinados, sugerindo drinks, sugerindo espumante, à beira da praia, com uma boa taça, um bangalô, um loungezinho, quer dizer... Pois os meninos iam lá fazer o kite e a gente bebendo e assim, cada um feliz com o seu serviço. Eles têm os serviços por serem sócios ali e a gente tem nossos serviços porque a gente consegue consumir as coisas. A gente levou gin uma vez lá e eles prestam gelo e fazem todo o serviço. Então, exatamente. E quer dizer, situação. E por que volta? Porque tem atendimento, tem serviço. Se você chegasse ali e você fosse maltratada, até esse simples fato, né? Poxa, a gente levou uma garrafa de gin. Se o cara fosse, de repente, assim, duro, falar assim, não, você não pode ter tua bebida aqui, eu só aceito se você comprar a minha, a gente já ia ficar meio assim. Mas não, eu tinha comprado uma garrafa de espumante. Poxa, os meninos são sócios, quer dizer, tem todo o ambiente, também tem uma... Como eu vou explicar? Uma coerência no sentido de, é o meu cliente que está aqui toda semana, a amiga dele comprou uma garrafa de espumante,
A outra trouxe um gin, por que não? Quanto que vai dar essa conta? Então, quer dizer, você também tem que ser um pouco Flexível ali, né? flexível, exatamente. Imagina, se a gente chega ali e não conhece ninguém com uma garrafa de gin, é até uma afronta, né? Isso aí, Também é o pô, jeito que a gente chega, né? A gente não tu chega mal, também impondo, mal né? chegou, você quer sentar na janela com a tua garrafa de gin. Vai faltar você daqui a pouco. Ah, então traz uma picanha e cozinha a picanha aí pra mim. Quem é da categoria, inclusive, sempre olhado de outro jeito. Se sabem que você é da categoria, espera um comportamento mais empático, que você entenda também o outro lado. Então, assim, não é quando a gente tá de folga, a gente não pode também agir como os piores clientes. Então, a gente mantém ali a nossa. Claro. A gente é Não, e fiel. a gente só levou, até você falou na época, né? Você queria provar aquele gin específico, aproveitou que estava indo ali, quis fazer uma experiência. A barraca, o quiosque, enfim, foi super bacana. Enfim, deu certo. Então, tudo é maneira com que você conversa, dá certo. E você vê, por exemplo, aqui até entraram alguns amigos meus de CrossFit, que eu pratico CrossFit, até o Phelps aqui, que já foi meu coach, um queridinho, Paulinha crossfiteira. crossfiteira, enfim. Mas é Rio de legal Janeiro porque é assim, um faz kitesurf, outro faz crossfit. Rio de Janeiro, todo mundo é dos sim, esportes e sarados. barato. É que é o seguinte, você vê numa box de CrossFit, termina o treino, as pessoas vão beber cerveja. Na minha box, deixa levar o vinho. Sabe? Por que não? Se você não bebe, eu não tenho vinho para te vender. Quer trazer o seu? Traga. Então, é tão Exato. simpático, sabe? Que daqui a pouco eu tenho certeza que a box vai estar vendendo também vinho, porque está tendo um consumo interessante. Então, quer dizer, isso é fantástico, sabe? Você poder agregar várias coisas é muito interessante. E assim, Carol, até voltando ao assunto do serviço, por exemplo, a gente está no momento que os restaurantes estão fechados, está todo mundo se reinventando. Já tinham restaurantes que funcionavam bem com delivery, por exemplo, uma pizzaria. Sempre teve delivery como uma opção, acho que a maioria delas. Agora, outras casas, nossa, isso tudo é uma novidade. Então, quer dizer, como poder trazer esse nível de serviço? Não vou dizer que tem que ser um serviço impecável, mas assim, ele pode agregar algo novo nessa experiência do delivery para o cliente, né? Sim. A gente fez uma live esses dias, foi a live que a gente conseguiu render mais, assim, que era justamente falando sobre isso, sobre hospitalidade em tempos de delivery. Tem várias ideias, tem várias coisas, tem vários detalhes que você consegue, mesmo não estando perto fisicamente, mostrar que você se preocupa com o cliente. Seja com as informações na embalagem, seja você falar se aquela embalagem é reciclável ou não é, seja você mandar um bilhetinho, seja... uma coisa muito legal que estão fazendo é mandar a playlist. Então você entra no Spotify do restaurante. Que Então tem bacana. um monte de ideias super legal para você demonstrar que você tem ali um afeto, um cuidado pelo cliente mesmo à distância, né? Porque a gente pede muito pelo aplicativo. E o aplicativo você perde o cliente não é seu, o cliente é do aplicativo. Então, como você cria uma conexão para no delivery também ser possível isso, né? E tem várias formas. A gente tem visto alguns exemplos, seja aqui, seja em São Paulo, seja fora, de ideias muito bacanas de hospitalidade em delivery. É fantástico, assim, eu tenho gostado muito da ideia do bilhete, eu acho que é tão simpático, né? Porque numa era digital, você receber uma carta, um bilhete, mostra tanto carinho e cuidado, né? Então, quer dizer, isso é fantástico. Vou dar um outro exemplo que eu achei muito bacana do Naga, né? Todas as embalagens do Naga aqui no Rio de Janeiro, além de ser uma embalagem super diferenciada, nossa, vai com um saquinho de gelo, sabe, para chegar na temperatura, também com um bilhetinho. Então, quer dizer, são coisas que são tão pequenas, mas que vão fazer toda a Sim. diferença. Até porque, gente, eu tenho certeza que o consumidor está querendo ajudar aquele restaurante que é o seu restaurante favorito, só que está fechado. Então, quer dizer, como também gerar uma renda nesse momento? Então, por exemplo, no meu caso, né, eu sou diretora comercial de uma importadora de vinhos, que minha venda é, digamos, 90% focada para restaurante, eu não vendo para supermercado. Então, me vi no momento assim de, meu Deus, o que eu vou fazer? Que se eu perder 90% das minhas vendas, a empresa vai fechar. Então, a gente tem que se reinventar. E a gente, conversando junto com a diretoria da Inglaterra, a gente criou uma ação que se chama SOS Restaurantes, daqui a pouco eu vou botar aqui, onde os restaurantes, os nossos parceiros, que estão fechados e que tem muitos que não estão nem trabalhando com delivery. E mesmo que ele esteja trabalhando com delivery, não impede ele de indicar
a gente como venda de vinho. Então, se esse cliente entra no nosso portal e indica para a gente que foi através da divulgação do Naga, dos restaurantes, o restaurante dele favorito, o que ele compra, a gente repassa 20% de comissão para o restaurante. Ah, que ótimo! Então, quer dizer, é uma ação muito bacana. Por quê? Porque o restaurante não precisa se preocupar com a entrega, com nada. É um valor limpo que chega para ele e é uma renda que ele não teria. Então, quer dizer, por que não participar, sabe? Ele está recebendo. Então, assim, está muito no início a ação, também é muito novo, mas, assim, eu estou super feliz porque as pessoas estão aceitando. A gente conseguiu uma parceria com a Brasel, que é a Associação Brasileira de Restaurantes, bares e restaurantes. Poxa, a gente teve uma aceitação de mídia, assim, saiu na Veja, saiu no Globo, saiu em vários portais, vários blogs de gastronomia, no Guia também de restaurantes, do Renato Azan. Então, muito bacana você ter essa troca, porque as pessoas estão comprando de algum lugar. Então, por que não ajudar esse nosso parceiro nesse momento, né? Então, para mim era muito fácil. Eu simplesmente abri um canal de venda para pessoa física, um e-commerce, uma loja. Isso é fácil, a gente abre. Agora, abrir um canal onde dê a possibilidade de eu estar repassando uma comissão para o meu cliente da maneira que ele indica, pô, é fantástico, né? Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa de muita transparência. Eu acho que, falando tanto em atendimento quanto em ajudar, eu gosto muito quando os restaurantes, os lugares, os negócios são transparentes. Tipo, estamos mantendo a nossa equipe. Quem trabalha com a gente vem de carro. A gente não está expondo a nossa equipe a nenhum risco no transporte público. Eu acho que assim, você tem que ser transparente com a sua situação. Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso para manter a sua equipe trabalhando? Sei lá, eu acho que isso é muito válido nesse momento, assim. Então, porque as pessoas estão querendo ajudar mesmo. Então, você vai ajudar quem está sendo... Quem te conta uma história também que te convence, né? Não, claro, sendo super verdadeira, mas assim, as pessoas estão escolhendo quem elas estão ajudando, muito mais do que escolhendo de quem elas estão comprando, né? Sim, com certeza. E o que você acha dessa coisa da vaquinha digital, hein? Ou os vouchers? Qual é a sua opinião em relação a isso, hein? O que você acha desse tipo de ação? Então, eu acho que quem compra o voucher primeiro tem que estar ciente que o restaurante pode fechar. Então, esse é o meu principal ponto, gente. Eu acho que quem compra... Eu sei gente que falou, olha, se meu restaurante não abrir, eu vou honrar isso de algum jeito. Eu vou honrar isso nem que seja fazendo comida na minha casa, mas eu vou honrar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, eu vi uma entrevista, inclusive, do Rafa Costa Silva, né, do Laçai, ele fez uma live, e ele falou que ele colocou na vaquinha deles produtos que o restaurante não vende. Porque quando o restaurante voltar, muita gente vai poder comprar o produto que ele já vende. Então, ele criou experiências diferentes. Então, a vaquinha do Laçai, vai ter, sei lá, acho que ele falou alguma coisa, vai ter um evento com música e finger food. O Laçai não faz finger food. Exatamente. O Rafa vai cozinhar na sua casa. Então, ele criou coisas exclusivas para quem quisesse ajudar agora. Eu achei isso uma boa saída também, do que simplesmente um voucher para você gastar no cardápio normal. Porque tem gente que está com dinheiro agora e vai estar com dinheiro depois e tudo bem. Então, a pessoa vai poder comprar as coisas do cardápio quando você reabrir, né? Sim, com certeza. Nossa, é um momento realmente muito difícil, né? Você pensar aqui, até teve alguém aqui que perguntou, olha, o Alessandro, no serviço de carne, o que eu posso fazer para inovar no serviço de carne e parrilha? Em parrilha, no caso. É complicado, porque eu acho que o grande lance da parrilha é o ponto da carne. Então, eu acho muito complicado o delivery de carnes especiais. Assim, você vai pagar uma carne muito boa, 1 quilo que é caro, e vai correr o risco de chegar em outro ponto. Eu acho que você tem que primeiro ter uma cartinha muito explicativa. Uma das saídas, eu acho que assim, ou eu estou vendo muita gente de parrilha, tipo o Debete, que está vendendo a carne crua, e você ensina a pessoa a fazer em casa. Ou então, eu acho que você pode mandar a carne num ponto menos do que a pessoa quer. E a pessoa finaliza para ela esquentar e fala e tenta explicar para ela um jeito de que, se você reesquentar no forno a 180 graus, são mais 5 minutos para chegar no ao ponto. Então, eu acho que são dois caminhos, né? Porque eu acho que a carne realmente causa uma desconfiança ali do ponto no delivery, né? Porque vai passar no caminho. Isso é uma ideia muito bacana, né? Porque realmente o que a gente está conversando aqui é justamente disso, né? Nossa Senhora, o que você faz num momento como esse, né? Então, quer dizer, a parrilha, nossa, sem dúvida alguma é muito diferente, né? Você não poder estar no restaurante, você receber em casa.
Então, quer dizer, o que que o Sim. cara tem que fazer? Então, realmente é complicado. Aqui, Ah, ó, André ah, Luiz. Aqui no Rio de Janeiro custa R$ 79,00 um quilo de carne. Loucura. não, e as carnes especiais, elas são super caras mesmo. E quem gosta de carne, acho que o churrasco, ele faz parte da cultura de convivência, né, do brasileiro. A gente já tá isolado, mas acho que o churrasco, ele dá um clima, né? Você põe uma live de samba, de sertanejo, faz seu churrasco. Então, acho que você montar um kit com os seus acompanhamentos do restaurante de parrilha e mandar a carne só para a pessoa finalizar em casa é ótimo também. Sim. Não, e essa ideia. O kit churrasco. Alguém perguntou quem está fazendo isso? O Debete, em São Paulo, né? Não sei, no Rio se tem alguém. Mas o Debete, ele tem o kit churrasco. Mas acho que mandar a carne crua com as instruções de como fazer e os acompanhamentos do churrasco, um kit churrasco, eu acho que pode ser uma saída. É fantástico, né? Porque eu também vejo muito isso aqui no Rio, principalmente, né? Você tem as casas de carne, que no Rio de Janeiro é muito comum o churrasco de rodízio, né? Mas não necessariamente. Você tem excelentes casas com à la carte. Só que as pessoas não simplesmente gostam só da carne, gostam muito dos acompanhamentos. Então, o cara prepara uma batata super diferente, um arroz sensacional, uma farofa sensacional. Então, o cara quer a carne, mas ele também quer que venha junto os acompanhamentos. Então, quer dizer, e você interage com o teu cliente a ponto de você criar uma oportunidade, né, de estar recebendo ali uma experiência que você finalize e ele te explique o passo a passo disso. Nossa, acho que foi uma grande dica para o nosso Uma coisa empreendedor. também muito legal que o Jequitaia fez, eles mandaram a comida e fizeram uma live para falar como você finalizava. Então também você pode vender o kit churrasco e você faz um vídeo. Você se organiza com antecedência, explicando. né? Você vende isso antes para a pessoa. Ou então você manda o vídeo para a pessoa, fala, ó, a gente vai explicar os pontos de carne. Quando você apertar e tiver essa textura, é tal ponto. Então isso que eu acho legal também, você tentar explicar as coisas à distância e mostra em vídeo e aí você manda antes do kit para a pessoa. Exatamente. Ó, o Fábio Pacheco está aqui. Fábio é um grande amigo, dono do Gato Pardo, do Boteco do Amaral lá no Vogue. Tô morrendo de saudade de estar lá naquela esplanada, naquela varanda, bebendo um vinho rosé, comendo as coisas maravilhosas que eles têm. Então, um beijo também, Fábio. É outro também que está se reinventando bastante, movimentando bem, porque realmente, né, a gente está num momento que todo mundo tem que se unir e alternativas precisam ser criadas, né? Então, isso é importante. Tem alguma iniciativa diferente aí no Rio em relação ao delivery? Nos deliveries, por enquanto, que eu tenho visto é isso. As pessoas estão até associando essa coisa de mandar uma bebida junto para você criar a experiência de harmonização, que é uma outra coisa muito bacana que a gente pode estar falando aqui sobre harmonização. Mas estão fazendo preços promocionais, então quer dizer, o restaurante também está se reinventando, já que ele está fechado. Não tem a taça de cristal, não tem o serviço do garçom, não tem a preocupação com a temperatura correta. Ele indica isso para o cliente beber na temperatura correta, mas faz um preço de loja, por exemplo. Então, o cliente adquire aquele prato com vinho, mas o vinho não é no preço do restaurante, é a preço que seria comprado numa loja. Que pelo menos o restaurante ganha uma margem pequena, mas ele consegue ter uma margem e é mais um produto que ele pode estar indicando, né, junto, né, com a experiência. E, assim, são os bilhetinhos, essa coisa de repente, uma comida que precisa de refrigeração, tá indo com um saquinho de gelo. Por enquanto, o que eu tenho visto foi muito isso. Eu ainda não vi nenhum case, assim, tão diferenciado, mas eu tenho visto muito cuidado de se aproximar do cliente. Então, manda bilhete, eu tenho cliente que liga, tenho cliente que pergunta, olha, você tem alguma dúvida? Você quer isso? Eu tenho cliente que às vezes junto manda receita. Então, comprou um prato de carne, mas eu tenho uma receitinha Já aqui. manda. Isso é ótimo. Então, porque eu acho que o paulistano, ele já estava muito acostumado com conveniência, né? Eu acho que mais até do que eu, pelo menos do que eu via na minha vida carioca e na minha vida paulistana. O paulistano, ele é um neurótico workaholic, então a conveniência fazia muito parte, né? Apesar de que saíram umas pesquisas que o índice de gente que pediu pela primeira vez comida por um aplicativo é altíssimo, né? Então eu acho que no Rio devia ter muito restaurante bom, inclusive, que não estava tão treinado para delivery, não sei essa história dos aplicativos, mas eu sempre vi mais
essa coisa de conveniência em São Paulo mais do que no Rio, né? Acho que o Rio via mais a pizza e tal, mas vocês têm muito uma coisa de sair, né? E tem aqui muitos restaurantes legais são dentro de shopping, o delivery do shopping não sei quão fácil que é essa operação também. Sim, claro. O Rio de Janeiro tem essa coisa realmente carioca tá na rua, né? Então você tem também a praticidade de fazer, por exemplo, Zona Sul ou o Jardim Oceânico na Barra da Tijuca. Você faz tudo andando, você faz um roteiro de bares, às vezes você passa por 2 restaurantes, prova uma entrada, depois você vai no prato principal da outra casa, ou não, enfim. Então, realmente, essa questão do delivery é muito novo para a maioria das casas, foi o que você tem no início. Fora a questão da pizzaria, gente, é muito raro você ter um delivery. Então, quer dizer, hoje realmente o que os restaurantes estão tentando fazer é passar a sua experiência das suas casas. E aí é que tá. Às vezes as casas já estão chegando até num ponto de caramba, tá me sobrecarregando, tá mandando até o funcionário entregar, porque tá preocupado também com a demora dos aplicativos, porque deu um boom aí. Falta motoboy, né? As 2 primeiras semanas, né, Carol, foi assustador para todo mundo, ninguém sabia o que fazer, né? Então, assim, foi tudo. E você transfere, porque muito fala assim, o consumo de vinho aumentou no período da pandemia. O interesse, sem dúvida, aumentou muito, porque o vinho desperta muita curiosidade, muito interesse. Até na primeira semana, um amigo meu, que é o Rodrigo Lanari, ele fez uma pesquisa e falou que naquela semana foi a primeira vez que a pesquisa de vinho superou a da cerveja na internet. Então, quer dizer, todo mundo pesquisando. Mas o que acontece? O consumo, ele não aumenta, ele está sendo transferido. Você antes consumia na rua, nos restaurantes, você até comprava, lógico, para consumir em casa, mas, gente, você consumia na rua, você não consumia em casa. Então, teve uma transferência agora de consumo para dentro de casa absurdo. Então, quer dizer, as pessoas pensavam em estocar vinho e comprar vinho como compram hoje. Então, hoje as pessoas já estão fazendo uma organização. Pô, o que eu vou beber essa semana? O que eu vou comer? E é o que eu falo muito. A harmonização é muito bacana, porque você cria uma experiência que, quando ela casa, é fantástico. Mas, gente, você pode petiscar. Você não precisa... Quando você sai para beber uma cerveja, você não pensa no que você vai comer. Então, quer dizer, o vinho também tem isso, né? Sim. Só que ainda é muito desafiador, né? Acho que vai estar esfriando também, né? Então o vinho acaba também tomando um pouco desse lugar. Eu acho que o frio puxa o vinho, mas a galera com menos grana bebe mais cerveja também, né? Então acho que tem os dois lados aí. Tem que se adaptar, sem dúvida. E aí começa a ver essa coisa do que está na moda. Pô, de repente a oportunidade de beber um gin, de conhecer, eu vou comprar essa garrafa que eu vou fazer tantos drinks dentro de casa. Então, quer dizer, tem uma interação bacana também entre as bebidas. Agora, é claro que o vinho, nesse ponto, para a situação pandemia, ele é muito mais interessante, né? Ele faz muito bem à saúde, ele tem uma série de elementos, assim, os polifenóis, né? São antioxidantes. Então, o vinho é muito interessante nesse sentido. O vinho te acalma, o vinho é um bom remédio para você, de repente, tem problema de insônia, você dormir, você toma uma tacinha. O vinho te proporciona essa coisa da harmonização. Então, às vezes, se você pensar num destilado, por exemplo, ele não é tão interessante comparado a um vinho, né? Que é muito gastronômico e aí reúne as pessoas. Então, você está com seu marido, está com seu pai, com sua mãe, com seu filho. Quer dizer, o vinho agrega muito nesse sentido, né? É que eu acho que as pessoas associam mais jantares e comida, assim, né, em casa com vinho. Acho que isso é meio cultural também. Né? A cerveja tem uma coisa de descontração, na sua grande maioria, uma coisa do calor, né, do despreocupado. Do futebol. Agora, na hora de sentar para jantar... e claro que tem N estilos, e os cervejeiros têm uma adega especial só para esses momentos também. Também abrem as suas cervejas para os jantares. Mas se a gente pegar como cultura maior, sim, as pessoas associam mais, né? Esfriou, estou jantando em casa, associa ao vinho mais. Não tem muito que... não é uma questão de... Não tem uma briga em relação a isso, é um fato cultural mesmo. Com certeza. Então, acho assim, o momento que a gente está vivendo, se os restaurantes olharem para isso, poxa, tem chefes super renomados que fizeram nomes devido a isso, o cara disponibiliza uma receita, o cara, poxa, é acessível para conversar com o cliente dele na internet, abre uma informação, passa uma harmonização para o cliente, escreve um recadinho. Quer dizer, tem muitas opções, né, para nesse momento tá
Sim. socializando, né? E trazendo um pouco de conforto para esse momento que realmente está muito difícil. E não simplesmente chegar um motoboy com o boné virado para trás, entregando a De pizza se ali toda engajar, né? A torta. gente chegou num ponto agora que o motoboy ele é o último elo com o seu cliente, né? Então a gente Sim. vê que tem gente que tem motoboy próprio, que nesse momento, inclusive, é uma das saídas contra as taxas dos aplicativos, que são altíssimas. Então você pode ter sua equipe própria de moto, e aí você pode ter um treinamento, inclusive, para representar você na porta ali do cliente, né? Como que Lógico, sem o dúvida. cliente recebe isso? Até porque, Carol, quando a gente fala de pizzaria, você tem pizzas acessíveis, médias e tem pizzas também extremamente caras. E eu, Sim, eu já tive, assim, um conhecido que comprou numa pizzaria, pô, uma pizza de R$ 85. Poxa, não é um preço barato para uma barato. pizza, né? E aí chegou a pizza toda torta, assim, os ingredientes todos num canto. Aí ele ficou revoltado, tirou foto, ligou. Mas por quê? Porque, gente, se ele comprou aquela pizza, ele quer ter a experiência na casa dele. Então, de certa forma, ele também não está errado, né? E aí vai da pizzaria ter esse cuidado de conversar com o motoboy da mesma maneira como a gente treina a equipe de salão. Tem conversa com o motoboy, querido. Você tem que Então, olhar, você vai ter que tomar cuidado com as curvas, porque é um produto aqui altamente sensível. E precisa chegar no meu cliente como se o meu garçom estivesse entregando aqui na minha mão, né? Então, quer dizer, é super difícil, mas eu acho que é o momento de justamente olhar para isso e ver o quanto isso é importante, né? claro que assim, por aplicativo, o motoboy sempre vai rodando, vai mudando. Você não tem muito controle, né? Mas igual a gente fala para a equipe provar os pratos, gente, sei lá, chega de vez em quando, dá um agrado para a equipe das motos. A função deles está sendo tão importante, né? Acho que tem muita gente reclama dos motoboys e tal, mas eles estão salvando a gente. É Então, de vez verdade. em quando, fala, se quer provar tal coisa, faz uma porção. Faz a pessoa entender o valor que aquilo tem. Fala, olha, come isso aqui, você não achou uma delícia? Então, quando você levar para a pessoa, você pode ter o mesmo cuidado, não vai sacudir muito. Tá vendo como ele fica bonito na travessa? Então, tem esse envolvimento. É exatamente igual quando a gente faz quando treina o garçom. Como que ele vai falar muito bem de um prato e ele nunca comeu? Exato. Então, eu acho que tem umas ações. Eu vi sorveteria que falou... Você comprava um pote de sorvete e por um valor, sei lá, acho que era R$ 7, você ganhava mais um pote de sorvete. E eles te incentivavam. Você, olha, dá para o motoboy, dá para o porteiro, dá para o seu vizinho, dá para alguém que está Que fazendo as coisas para legal, né? você. Sim. Vamos né, envolver as pessoas no prazer da coisa ali. Sim, com certeza. E até entrando nessa questão assim de quanto é importante a questão de serviço, o quanto também é importante tu montar um bom cardápio, uma carta de vinho, né, Carol? A gente sabe bem disso mais do que ninguém. Mas é bacana que às vezes as pessoas não têm essa noção e aí abrem uma casa e se você não tem um sócio que é especialista ou conhece um pouco, você tem que ir realmente para uma consultoria, porque montar cardápio não é fácil. As pessoas acham Gente, assim, não. vou montar um bar, vou botar uma batata frita, uma coxinha. Não, tem muita coisa assim que você precisa pensar. E o legal quando a gente pensa numa montagem de cardápio é o quanto é importante também a montagem da carta de bebidas. Não só de vinho, mas a cerveja, o uísque, o gin, Os a não parte de alcoólicos. coquetelaria, toda a parte alcoólica. E a coquetelaria hoje cresceu muito, então também como é importante o cara, se não é realmente com formação em bar, mas como ele precisa saber vender um bom drink, né? Porque senão o cliente vai provar aquilo tá aguado, tá com muito gelo, ou não, tá muito forte. Então, quer dizer, fala um pouquinho disso, porque realmente a gente sabe como funciona, mas os clientes, eles às vezes não têm essa ideia, né? Eu acho que assim, bebida, que eu sempre falo, bebida ainda não tá não tá